Olá, crianças! Olá, famílias! Hoje a nossa atividade é de ciências. Então, hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da água e suas mudanças. A água, então, tem 3 estados físicos. O sólido, que é quando ele está em formato de gelo. O líquido, que é a água que a gente toma. E o gasoso, que é o vaporzinho. Para vocês entenderem melhor, eu preparei um vídeo aqui para vocês assistirem. Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados. Líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Agora nós vamos ver um pouco sobre as mudanças que ocorrem com os estados físicos da água. Essas mudanças ocorrem quando a água esquenta ou esfria. Do sólido para o líquido, o processo chama-se fusão. Do líquido para o gasoso, o processo chama-se vaporização. E do gasoso para o líquido, o processo chama-se condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Para vocês entenderem melhor, assistam o vídeo a seguir. Smile and Learn. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização.
Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Agora vocês já conseguem realizar a atividade no livro Projetos Integradores do 4º ano. Na página 61, vocês irão fazer uma pesquisa sobre os estados físicos da água e vão escrever ali para mim naquelas linhas. Na página 62, são perguntas sobre os estados físicos em que a água se apresenta dependendo da imagem que está sendo mostrada ali. Na página 63, são perguntas das mudanças dos estados físicos da água de acordo com a imagem que está sendo apresentada ali. Na página 64, temos uma leitura sobre a distribuição da água na Terra. E sobre a distribuição de água na Terra, nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho e bem legal. Faça a sua parte, use bem a água. 70% da superfície do nosso planeta é composta por água, mas cerca de 97% dessa água é salgada, imprópria para consumo. Só 3% é doce. Se toda a água do mundo coubesse uma garrafa de 1 litro, a água doce seria apenas 30 ml, pouco mais que metade de um cafezinho. E nem toda ela está disponível. 2/3 da água doce está congelada nos polos ou em geleiras, e apenas 1/3 forma os lagos, rios e lençóis subterrâneos que usamos no abastecimento. Isso quer dizer que apenas 1% da água do mundo está disponível para nosso consumo. Se usarmos com consciência e não poluirmos, é tudo o que precisamos. Faça a sua parte. Conheça mais.